Olá a todos. Agora vamos falar de como derivar uma função definida implicitamente. Ou seja, quando eu tenho funções do tipo y igual a alguma coisa, por exemplo, igual a x quadrado, eu tenho que a minha função está definida explicitamente. Eu tenho um y igual a alguma coisa. Então, eu consigo isolar aqui o meu y e aqui eu tenho uma igualdade aqui, então eu consigo definir esse meu y de maneira explícita, mas nem sempre isso é possível. Então imagine que eu tenho a seguinte situação: eu tenho x quadrado mais y quadrado igual a 4. Então observem que o y ele pertence a essa equação, mas eu não tenho o y igual a alguma coisa, ou seja, o y está dado implicitamente nessa equação. Essa equação aqui é uma equação de uma circunferência, né? Então, se eu enxergo aqui uma circunferência de raio 2, por exemplo, né? Digamos aqui, o raio aqui vale 2, aqui eu pego um ponto qualquer daqui, um ponto xy dessa circunferência, e aí se eu utilizar aqui o teorema de Pitágoras, eu observo, bom, aqui vai ter coordenada y, aqui o x. Então, usando o teorema de Pitágoras, eu tenho que esse ao quadrado, ou seja, esse comprimento aqui vale x, então x ao quadrado, mais esse comprimento aqui que vale y, então y ao quadrado vai ser igual a hipotenusa ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, portanto, isso daqui é a equação de uma circunferência. Mas agora eu quero derivar o y. Quando eu tenho o y dessa forma, eu sei derivar o meu y. Então, aqui, por exemplo, eu sei que y' seria igual a 2x. Mas e nesse caso que eu não tenha a função y? Né? O y está definido implicitamente. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa equação aqui em dois casos. Então, quais são as possibilidades que eu tenho aqui? Eu posso dizer que y² é igual a 4 menos x², e com isso eu posso dizer que o y teria duas possibilidades. Ele pode ser y igual a raiz de 4 menos x², e a outra possibilidade que eu vou colocar aqui no canto direito, y igual a menos raiz de 4 menos x². Então, eu tenho essas duas possibilidades para o x, e eu vou derivar em ambos os casos, ou seja, se o y está dessa maneira, eu tenho dado o y de maneira explícita, ou se o y está dado dessa forma, eu tenho o y dado de maneira explícita. Então, dessa maneira, eu sei derivar. Então, isso daqui é a mesma coisa que 4 menos x² elevado a meio. E aqui também, aqui é a mesma coisa que menos 4 menos x² elevado a meio. Então, aqui, se eu for derivar, eu tenho y' vai ser igual a 1 meio. Aqui, retirar um do expoente, vai ficar 4 menos x² elevado a menos meio, vezes a derivada do que está dentro, vai ficar a derivada de menos x², que é menos 2x. Então, aqui eu tenho que eu posso simplificar esse 2 com esse 2, e isso daqui que está negativo passa para baixo e fica positivo. Então, eu vou ter que y' vai ser igual. Aqui vai ficar 1 vezes menos x, então vai ficar menos x. E essa parte aqui, ela vai para baixo e vai ficar esse expoente fica positivo, então fica 4 menos x² elevado a meio. E isso daqui é a mesma coisa, bom, 4 menos x² elevado a meio é a mesma coisa que o meu y. Então, isso daqui vai me dar menos x sobre y. Então, portanto, a minha derivada aqui nesse caso deu menos x sobre y. Agora, vamos ver esse caso. Então, aqui eu tenho que a derivada, y' vai ser igual ao menos aqui, deriva o expoente vai ficar 1 meio, que multiplica 4 menos x² elevado a menos 1 meio, vezes a derivada do que está dentro, que é menos 2x. Eu vou simplificar esse 2 com esse 2. Eu sei que menos com menos aqui é mais, mas eu vou continuar deixando esse menos aqui separado.
Então, eu tenho que y' vai ser igual. Então, em cima vai ficar esse 1 vezes menos x, que é menos x. E esse menos daqui, ao invés de fazer menos com menos mais, eu vou deixar esse menos na parte de baixo. Isso daqui passando para baixo, fica com um sinal positivo. Então, vai ficar 4 menos x² elevado a meio, 1 meio. E esse menos aqui eu vou deixar aqui, ó. Então, continua a mesma coisa, menos com menos é mais, né? Só que eu deixei o menos aqui. Bom, mas por que eu fiz isso? Porque menos isso daqui é a mesma coisa que o meu y. O y é menos isso daqui. Então, portanto, isso daqui também vai me dar menos x sobre y. Ou seja, em ambos os casos, a minha derivada do y deu menos x sobre y. Então, se espera que a derivada aqui do meu y, dado implicitamente, seja menos x sobre y. Só que agora vamos fazer isso daqui de uma outra forma e agora usando a regra da cadeia. Então, usando a regra da cadeia, eu tenho o seguinte: derivada de x² então agora eu vou fazer isso daqui, só que agora usando a regra da cadeia. Então, usando a regra da cadeia aqui, eu tenho o seguinte: derivada de x² vai dar 2x. Derivada de y², bom, y² é como, né, eu tenho aqui o y ao quadrado. Então, isso daqui, primeiro eu derivo o quê? O expoente. Então, vai ficar mais 2y vezes. Agora, eu vou derivar esse y aqui em função do x, ou seja, o meu y'. Então, derivando esse y aqui em função do x, eu vou ter vezes y'. Então, aqui foi a regra da cadeia. Então, primeiro derivo o expoente, ficou 2y, vezes a derivada do de dentro, que vai dar y'. E agora, aqui, a derivada do 4 é constante, então a derivada do 4 é 0. Então, agora eu vou isolar o meu y'. Então, aqui eu tenho o seguinte, que 2y vezes y' é igual a menos 2x, e, portanto, meu y' vai ser igual a menos 2x dividido por 2y. E agora dá para simplificar esse 2 com esse 2, e o resultado é menos x sobre y. Ou seja, eu não precisei quebrar essa minha equação de forma que o y ficasse dado explicitamente para poder derivar. Aqui eu apenas usei a regra da cadeia. E observe o seguinte, nesse caso aqui, eu consegui analisar as possibilidades do meu y. Mas eu poderia, por exemplo, ter um seno de xy, então aí não teria a menor possibilidade de isolar o y em várias possibilidades, não teria como. Então, essa é a forma que nós vamos fazer, né? Então, se eu quero derivar uma função dada implicitamente por uma equação, então o que eu faço é utilizar a regra da cadeia. Vamos pegar mais alguns exemplos para a gente praticar isso. Agora, vamos como exemplo calcular a derivada implícita dessa função. Então, aqui, aplicando aqui a regra da cadeia, vou derivar a tangente. Derivada da tangente é secante ao quadrado. Então, aqui eu vou ter secante ao quadrado de 1 sobre x vezes y vezes. Agora, isso daqui eu poderia aplicar a regra do quociente, que seria derivo de cima vezes o de baixo, menos repete de cima, derivo de baixo sobre de baixo ao quadrado. Mas eu acho meio complicado fazer dessa forma, e eu acho mais simples se enxergar 1 sobre x mais 1, né? Se eu enxergar isso daqui como sendo x vezes y elevado a menos 1. Se eu enxergo dessa forma e eu for derivar isso daqui é a mesma coisa que menos 1, que multiplica x vezes y elevado a menos 2. E aí aqui eu vou aplicar a regra do produto, que deriva o primeiro, derivada de x é 1, 1 vezes y, mais repete o x e deriva o segundo, derivada do y'. Então, acho que derivando dessa maneira fica mais simples. Então, aqui, derivei a tangente, deu secante ao quadrado, e agora derivar isso daqui vai ficar menos 1, que multiplica. Isso daqui eu posso colocar como sendo 1 sobre x vezes y elevado ao quadrado, né? Então, aqui eu posso colocar dessa forma isso daqui, ó, 1x vezes y
ao quadrado. Lembrando, né, quando eu troco isso de cima para baixo, eu troco o sinal do expoente. Isso que multiplica, e aqui vem y mais x vezes y'. Vezes, bom, então agora eu terminei de derivar isso daqui. Agora, vezes isso daqui, mais. Agora, aqui eu estou aplicando a regra do produto. Derivada desse, vezes esse, mais repete esse e deriva esse. Então, agora eu vou repetir esse daqui, tangente de 1 sobre x vezes y, vezes, e agora eu vou derivar esse daqui. Derivada desse vai ser repete o e elevado a x mais y, que multiplica. Então, entre parênteses, derivada da soma. Então, eu vou derivar esse, que vai dar 1 mais derivada do y'. Isso daqui igual. Agora, eu vou derivar a arco tangente. Então, derivada da arco tangente vai ficar 1 sobre 1 sobre 1 mais x vezes y ao quadrado, vezes, e agora eu vou derivar esse produto, então derivada do produto vai ficar derivada do x dá 1, então 1 vezes y dá y, mais repete o x e deriva o y, então fica y'. E agora, para terminar, vamos colocar o y' em evidência. Então, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, aqui, se fosse fazer mais passo a passo, seria aplica a distributiva aqui, aí aqui também aplica a distributiva, aqui aplica a distributiva, aí o que tem y' deixa do lado esquerdo, o que não tem deixa do lado direito, coloca o y' em evidência, aí vai ficar o y' vezes alguma coisa, igual a uma outra coisa, aí o que está multiplicando o y' do lado esquerdo, que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, e aí você tem o y' isolado. Eu vou fazer isso um pouquinho mais rápido, tá? Então, aqui eu vou colocar tudo que tem y' em evidência. Então, se eu for aplicar a distributiva, vai ser isso vezes y mais isso vezes x vezes y' vezes isso daqui. Então, como eu quero colocar o y' em evidência, então eu vou colocar aqui ó, o y', tudo que tem y'. Então, ó, isso vezes x vezes y. Vai estar multiplicando o y'. Então, aqui eu vou colocar secante ao quadrado de 1, que multiplica x vezes y. Aqui, menos 1 vezes isso, já vai colocar menos isso daqui, né? Então, aqui vai ficar menos 1 sobre x vezes y, isso ao quadrado. Já fiz essa multiplicação aqui. Isso vezes o x, vezes isso daqui. Vezes elevado a x mais y. Agora, o que mais que tem y' aqui? Olha, mais isso daqui vezes y'. Então, isso daqui também está multiplicando y'. Então, vou colocar aqui mais isso daqui. Tangente de 1 sobre x vezes y vezes o e elevado a x mais y. Então, tudo isso está multiplicando o y'. E é igual. E do outro lado também tem uma parte multiplicando o y', que é isso vezes isso multiplicado o y'. Só que como eu quero deixar tudo para o lado esquerdo, então quando eu fizer isso daqui e passar para o lado esquerdo, eu vou ter que trocar o sinal. Então, como eu vou trocar o sinal, então por isso que eu vou colocar aqui menos, já trocando o sinal, 1 sobre 1 mais x vezes y ao quadrado, vezes esse x. Então, repetindo, eu coloquei o menos porque eu peguei isso vezes isso e passei para o lado esquerdo, então esse sinal foi trocado. Bom, então tudo que tem y' aqui está aqui, então vou fechar aqui o parênteses. Então pronto, isso daqui é o que tem y'. Do outro lado, eu vou colocar o que não tem y'. Então, do outro lado da igualdade, eu estou vendo que essa parte aqui, essa multiplicação não tem y', então vamos multiplicar. Então, isso é igual a y vezes 1 dá y, sobre 1 mais
x vezes y ao quadrado. Agora vamos ver do outro lado o que não tem y'. Mas lembrando que quando passar para o outro lado da igualdade, nesse caso aqui muda o sinal. Então aqui, ó, isso vezes isso não tem y'. Como eu vou passar para o outro lado, então eu vou colocar um sinal de menos. Como já tem um menos aqui, vai passar para o outro lado como mais. Então isso daqui vai ficar mais secante ao quadrado de 1 sobre x vezes y. Esse menos 1 fica positivo, né? Porque passou para o outro lado, então só vai ficar 1 sobre x vezes y ao quadrado vezes esse y. Ok, vamos ver o que mais não tem y'. Aqui, ó. Isso vezes isso daqui não tem y'. E aí eu vou passar para o outro lado, então eu vou trocar o sinal disso daqui. Ah, perdão, aqui ainda faltou, que é isso vezes isso, vezes isso e vezes isso, porque aqui está multiplicando. Então aqui faltou também um e elevado a x mais y. Pronto. Agora aqui é isso vezes isso, só que passando para o outro lado. Então, da mesma forma que eu troquei o sinal desse daqui, né, que passou para o outro lado foi para mais, esse daqui, trocando o sinal, passa para o outro lado como menos. Então, vai ficar menos tangente de 1 sobre x vezes y vezes e elevado a x mais y. Pronto, agora o que não tem y' também eu já coloquei aqui. Então, o que eu faço agora para isolar o y' é pegar isso daqui dividido por tudo isso daqui. Então, y', vou colocar aqui y', vai ser igual a tudo isso daqui, que é y sobre 1 mais x vezes y ao quadrado, mais secante ao quadrado de 1 sobre x vezes y vezes 1 sobre x vezes y ao quadrado vezes y vezes e elevado a x mais y menos tangente de 1 sobre x vezes y vezes e elevado a x mais y. Isso tudo aqui dividido por, então, isso tudo dividido por essa parte aqui. Então, aqui vai ficar, deixa eu ver se está tudo certinho aqui, isso daqui vezes isso, vezes aqui, né? Vezes isso, está certinho, menos tangente disso. E agora eu vou colocar essa parte aqui embaixo. Então, é dividido por secante ao quadrado de 1 sobre x vezes y vezes menos 1 sobre x vezes y, tudo isso ao quadrado. Isso multiplica x, multiplica e elevado a x mais y, mais tangente de 1 sobre x vezes y, vezes e elevado a x mais y, menos 1 vezes x menos x. Então, vou deixar dessa forma, menos x sobre 1 mais x vezes y ao quadrado. Pronto. Então, aqui nós temos a derivada do y, onde o y ele foi dado implicitamente. Bom, gente, com isso nós terminamos o vídeo. E agora nós, no próximo vídeo, vamos começar a construir gráficos de função. Muito obrigado.